Don't you think I lick my wounds, feel my head above my shoes? Don't you know that I say la vie? Easy come and easy go. Don't you know I'm high then low? And don't you think that I say la vie? Well, I don't wanna be on the mic with all these words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think I lick my wounds, played this game and played the fools? Don't you think that I say la vie? Boa noite a todos. Gente, hoje é a aula 15. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui, desejar também os parabéns. A gente só falta mais uma aula para a gente finalizar o curso. Tá? Eu vou esperar o pessoal entrar para a gente começar o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre fotografia com smartphone. Começar também aquele assunto que... Deixa eu ver como é que tá o áudio. Tá. Se vocês acharem que a música de fundo tá muito alta, me avisem, por favor. Vou aumentar aqui mais um pouquinho meu microfone também, para que fique confortável para todo mundo, para que fique tudo bem claro, tá? Então, para quem não me conhece ainda e está conhecendo agora através dessa aula, meu nome é Rafael Batista, sou cantor, professor de música, professor de fotografia, dou aula de violão e aula de canto aqui na Associação Folclórica Reisado Sergipano e Bumba Meu Boi de Guarujá, e também dou aula no Instituto CAE. Tá? Lá a gente trabalha com oficinas de arte e educação. Tá? Aqueles que estiverem interessados podem me procurar no meu Facebook particular ou no Instituto CAE, tá bom? Se você já me conhece também, pode perguntar por mim lá no meu WhatsApp, que aí eu mando mais informações sobre as outras oficinas para vocês. Aqui também a gente oferece a oficina de reizado e por enquanto nós temos aulas particulares de bateria e de violão, tá? Quem tiver interessado, só entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem aqui pelo Facebook mesmo, que a gente responde para vocês, tá bom? Então aí nessa aula de hoje, já aula 15, eu cheguei a gravar um conteúdo agora há pouco para falar sobre esse assunto, que a gente vai introduzir a parte de fotografia, a gente vai falar sobre fotografia com celular e vai introduzir já o conceito de fotografia de produtos para e-commerce, principalmente para você que vende na internet, que faz vendas no Instagram ou até no próprio Facebook mesmo, né? Aqui no Marketplace. Então isso pode agregar bastante no produto final, até para a visualização do seu produto na internet, porque a gente sabe que estética ela fala bastante, né? Então é uma forma de você melhorar até essa sua comunicação visual na internet. Tá? Através da fotografia. Então, basicamente, as configurações que a gente já estudou anteriormente, que é a configuração de ISO, velocidade do obturador ou tempo de exposição, que as duas significam a mesma coisa, os dois termos estão relacionados a isso, e a abertura do diafragma, tá? A única diferença que a gente encontra diretamente nas câmeras do celular é que essa abertura do diafragma ou ela acontece de forma digital ou ela não acontece. O meu celular, por exemplo, ele é bastante limitado,
Então eu consigo fazer poucas coisas com ele. Por quê? Esse, não sei se vocês conhecem, não quero falar muito sobre a marca, é o Galaxy J8 da Samsung. Vou falar mais especificamente sobre esse modelo porque é o modelo que eu uso já acho que um pouco mais de um ano, se eu não me engano. Tá? Esse é um pouco mais de um ano. Ele tem uma câmera de 16 megapixels, tanto a frontal quanto a câmera principal. E ele tem uma segunda câmera de 5 megapixels para dar aquele efeito de desfoque, tá bom? Nas imagens. Então o que tiver em primeiro plano, ele vai ser fotografado com essa câmera principal, e o que tiver em segundo plano, ele vai fotografar com a segunda. Ele faz a junção dessas duas imagens e você tem um fundo desfocado, tá? Isso não influencia diretamente na qualidade. O que vai influenciar vai ser o sensor dos celulares, tá? O que diz que essa câmera é de 16 megapixels, na verdade é o sensor dela, não é a lente, tá? O que tem a ver com a lente, no caso das câmeras do celular principalmente, só vai ser esse ângulo de visão, se ela vai captar mais coisas ou menos coisas, tá? Hoje em dia, a maioria dos celulares vem com uma câmera que eles, acho, se eu não me engano, é uma câmera normal, que eles falam que é normal, né? Que geralmente é um ângulo de visão mais ou menos de uns 35 milímetros ou um pouco mais. E eles vêm com uma grande angular, que já seria uma lente mais aberta. Seria entre 10 a 18 milímetros, tá? Nos celulares provavelmente pode ser um pouco menos. A gente percebe mais essa grande angular quando é na câmera da GoPro, por exemplo, porque a GoPro ela é uma grande angular, onde você consegue captar mais ambiência na sua foto, né? Você consegue ter um ângulo de visão maior, só que com isso ele acaba distorcendo as bordas. Quem faz fotografia de arquitetura, por exemplo, que acaba utilizando essas lentes, tem esse problema, infelizmente, de você fotografar uma sala, né? Porque a grande angular faz tudo parecer um pouco maior. Aí, infelizmente, as paredes acabam ficando meio arredondadas nas laterais. Acredito até que nessa aqui, ó, a gente consegue perceber um pouco disso. Tá, deixa eu ver uma coisa reta. Aqui a gente não dá para perceber tanto. Mas ele acaba tendo uma distorcida nas laterais. Ó, para eu deixar ele reto, o celular ele parece que tem um lado mais alto que o outro, tá vendo? Ele acaba fazendo essa distorção. É porque essa não é tão, o ângulo dela não é tão aberto, porque eu estou usando uma webcam da Logitech, tá? Uma HD, que aí o tamanho do quadro dela também, ela faz esse quadro de 1080 por 720, que basicamente é só a quantidade de pixels que vão caber dentro da imagem, tá? Para eu aumentar esse enquadramento. Mas como esse não é o assunto, já teve a nossa aula de enquadramento lá atrás, se vocês quiserem voltar. Se eu não me engano foi a aula 10 e 11, foi enquadramento e composição. Tá? Então hoje a gente vai focar mais nessa parte do celular mesmo. Como eu fiz algumas imagens no estúdio, que eu não queria ficar movimentando o tempo todo a câmera, como aconteceu na aula passada, eu achei que não ficou muito legal. Então eu gravei primeiro a parte que eu estou fotografando e achei melhor ficar nesse bate-papo direto com vocês aqui, tá bom? Quem tiver alguma pergunta durante o vídeo, enquanto eu estiver apresentando para vocês, podem fazer perguntas, tá? De preferência aqui no chat da live, que aí eu consigo ver na hora, tá bom? Eu vou só desativar meu microfone por enquanto, porque eu vou mostrar para vocês esses cliques que eu fiz aqui, tá bom? No vídeo, provavelmente eu falei que eu ia mostrar no final, mas eu consegui editar, então durante o vídeo já vai estar aparecendo as fotos que eu fiz. Se eu não me engano, eu só fiz 3 ou 4 fotos, mas eu vou mostrar aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, vou começar aqui mais nesse formato meio de vlog mesmo, porque eu quero mostrar para vocês alguns problemas e algumas soluções que eu tive, tá? Então, como eu quero fazer esse link da fotografia de celular já com a fotografia de produtos, até porque muita gente só tem um celular como câmera, né? E trabalha com vendas ou algo do gênero. Minha irmã, por exemplo, trabalha
em farmácia, às vezes ela tem a questão de fazer divulgação de algum produto da loja e com o celular já dá para fazer. Então eu vou mostrar para vocês algumas soluções que eu tive aqui no estúdio e alguns dos problemas que eu tive. Por exemplo, o primeiro problema que eu tive foi até uma besteira, que é, para fotografia de produtos, geralmente é trabalhado com fundo infinito, que é um fundo com uma angulatura diferente, até para poder destacar mais o produto do que o fundo em si. Então, qual foi a minha primeira questão? Eu quero fazer um fundo escuro, né? Ou no caso um fundo claro. Acho que pela luz que está aqui, acho que vocês não conseguem ver, mas deixa eu tirar aqui. Pronto, ó. Eu quero fazer o fundo com o sulfite. Então eu vou fazer ele de forma que eu consiga deixar ele no ângulo de 45 graus. Só que sem marcar, eu não quero dobrar essa folha, para que a luz não marque o encontro dela aqui. Então, qual foi a minha ideia? Eu peguei uma pasta dessas de desenho, ia deixar uma aberta, um lado aberto, segurando uma folha e a outra folha embaixo. Só que aí a dificuldade que eu tive de segurar essa folha, eu tive a ideia de usar o próprio notebook, né? Porque o notebook ele já faz esse ângulo que a gente precisa, que é o ângulo de 45 graus. Né? Fazer esse ângulo de 45 graus. E aqui coloca a folha. Então, o primeiro teste que eu fiz, eu vou mostrar daqui a pouquinho as fotos para vocês. Eu coloquei uma folha embaixo, deixa eu pegar uma outra aqui, e a outra folha em cima. Assim. Primeiro eu coloquei a folha de trás e depois a da frente, fazendo esse encontro aqui, ó. Deixa eu só mudar a exposição aqui. Pronto, aqui agora vocês conseguem ver melhor. Tá? Viu a diferença que dá numa uma exposição maior? Ó, vou mudar a exposição aqui para me iluminar. E olha aqui, ó. Aí eu vou colocar, digamos que esse cubo mágico seja o meu produto que eu quero fotografar para venda. Olha aqui, ó. Olha o resultado que eu já teria. Tá bom? Então eu vou continuar gravando e vou mostrando para vocês, tá? Outra coisa, para a gente melhorar o resultado final, é com uma iluminação, tá? Aqui, por acaso, eu tenho esse refletor de LED, que é um plafond de LED adaptado, com uma luz branca de 3.600 kelvins. Então ele não vai afetar diretamente a iluminação que eu tenho lá, tá? Ele não vai afetar diretamente, no caso não a iluminação, as cores. Então ele vai acabar destacando mais essas cores, mas não vai mudar. Por exemplo, se fosse uma luz amarela, os tons amarelos já iam ficar mais fortes, os vermelhos já ficar um pouco mais alaranjado, o branco ia ficar amarelado, tá? Então, aí a luz 100% branca, o mais branco possível, não vai afetar as cores do seu produto, ou do seu objeto, ou da pessoa que está sendo fotografada, tá bom? Então, aí a questão principal aqui, que eu estou acrescentando essa iluminação, é para melhorar a luz da cena. Vamos ver como ficou. Aqui ainda está parecendo um pouco super exposto. Deixa eu só mudar a exposição do vídeo. Não muito, que foi demais. Deixa eu ver. É que para facilitar a gravação, eu estou gravando no automático. Vou tentar mudar pouca coisa na exposição aqui. Vamos ver. Não, ainda está muito exposto.
Pronto, aqui já está mais ou menos no resultado que eu quero para a foto, tá? O problema do automático é esse, que às vezes a gente não tem esse controle que a gente gostaria, tá? Mas eu vou fazer as fotos aqui e vocês vão ver como fica. Sendo um objeto pequeno, como é o caso desse cubo, eu não precisaria usar as duas folhas, tá? Então é só eu colocar uma folha assim em pé, e o próprio objeto a ser fotografado, ele vai segurar ela aqui no lugar. Tá? Aí forma o ângulo, que a gente tem a base e o fundo já. Tá bom? Tá, então aí eu vou passar para a câmera. Deixa eu mudar aqui. Pronto, aí eu vou passar para a câmera agora, que eu vou fazer as fotos com o celular, aí depois eu volto editando e eu mostro para vocês essas fotos, tá bom? Tá, pessoal, eu vou fazer aqui algumas fotos agora com algumas variações de luz, tá? O aplicativo que eu vou usar, espero que vocês consigam ver aí, vai ser esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? O nome desse aplicativo é Câmera FV5. Vocês conseguem ver aqui, eu vou até tirar um print dessa tela para colocar aí para vocês. Ele mostra aqui as configurações de abertura, velocidade e ISO, tá? Por conta da minha câmera, do sistema da minha câmera, eu não consigo controlar a velocidade de forma manual nesse aplicativo, tá? Mas aqui a gente consegue ter o controle do balanço de branco, que eu vou colocar print também para vocês. Estou colocando o print da tela porque eu não consigo gravar com esse celular sem um aplicativo, sem um terceiro aplicativo. Eu prefiro não instalar um terceiro aplicativo para isso. Mas aí eu vou tirando uns prints aqui e conforme eu vou explicando eu mostro para vocês, tá bom? Sei que isso pode ter até um atrasar por a questão da edição, mas eu não vou editar. Vou colocar durante o vídeo, eu abro no computador, a tela do computador e compartilho com vocês, tá? Então aí eu consigo controlar o balanço de branco, eu consigo controlar o formato, como eu vou fazer o foco dele, tá? Tem o autofoco, tem uma florzinha e tem um rosto. São uma das duas únicas formas que eu uso o foco aqui. Esse que tem o rosto, ele vai fazer um foco, basicamente um foco automático. Ele vai tentar localizar o rosto de uma pessoa. Quando ele encontrar o foco, ele vai dizer para você que encontrou, e aí você pode fazer o clique. Quando ele está nessa florzinha, é o que a gente vai usar aqui, que essa florzinha vai focar em objetos pequenos, por isso que tem uma flor. Se você ver aqui, tem o foco infinito, que seria para você focar em paisagens. Ele, em teoria, ele colocaria tudo em foco para conseguir fazer a foto, tá? Então aí a gente coloca na florzinha. Ó, aqui como eu vou fazer uma foto com o automático e com essa iluminação que a gente tá. Ó, eu já fiz a foto, vou mostrar aí pra vocês. Tá bom? E eu vou mudar agora o balanço de branco. Tá, eu coloquei aqui no balanço de branco. Ele tem alguns formatos que ele vai mudar a temperatura, tá? Eu acredito que vocês consigam ver aí o celular, tá vendo que tá meio azulado? Seria na luz fluorescente. Eu vou mudar agora para o nublado, para vocês verem. Olha, já fica um pouco mais amarelado. Um pouco além até do realista aqui. E o que chega mais próximo das cores que eu tô vendo aqui no estúdio seria o luz do sol aqui. Que em teoria seria a luz branca, né? Aqui iluminaria de fato de acordo com como o sol mostraria um objeto,
sendo iluminado pela luz do sol, sem alguma interferência, tá? Então tem os outros balanços, tem o que seria a luz incandescente, mas ele tá vermelho aqui, fluorescente, tá? Esse luz do sol ele fica um pouco mais amarelado do que as outras, mas ele fica mais próximo do realista aqui, que a gente consegue ver, tá? Aí aqui a gente tem uma barrinha como se fosse um fotômetro, que a gente pode aumentar ou diminuir a claridade, tá? O que em teoria seria a exposição, a gente aumenta ou diminui a exposição aqui. Tem o ISO, que é a sensibilidade do sensor. Aí já as configurações de velocidade e abertura eu não consigo ver aqui. Ele faz de acordo com... Ele faz de forma automática porque eu não tenho esse controle nessa câmera do meu celular, tá bom? Se o seu celular tem esse controle, você já conseguiria fazer. Então agora eu vou colocar o celular no tripé, até para eu conseguir fazer a fotometria legal aqui, que provavelmente ele vai deixar numa velocidade mais baixa para conseguir iluminar o meu assunto, tá? Eu só vou pegar o tripé aqui. Na verdade, esse aqui do celular ele não é um tripé. Ele seria uma base para segurar o celular, tipo numa bicicleta, para quem faz ciclismo, que é isso aqui, ó, é uma adaptação mesmo, tá? Então vou usar ele aqui, colocar o celular. Essa parte é obrigatória? Depende do celular que você estiver trabalhando e do que você está fotografando. Eu vou fazer essa foto até no modo retrato. Que aqui que eu estou falando de modo retrato não é aqueles modos criativos, tá? O modo retrato é esse ângulo de visão, que é a gente deixar a câmera nessa orientação, na vertical, tá? Ó, aí aqui eu vou fazer a câmera do celular num ângulo de 45 graus. Uns 30 graus, na verdade. E nesse caso aqui, eu vou ter que tocar na câmera no local onde eu quero que fique o foco. Então eu vou tocar aqui bem no encontro das três cores aqui, ó, do cubo. Tá, ele fez a foto. Então a única coisa que eu vou mudar agora é a iluminação. Vou pegar essa luz aqui e vou colocar para iluminar lá o cubo mágico. Vou ficar um pouquinho escuro aí para vocês. Ok. Fiz a foto e agora eu vou acrescentar mais uma luz, que é a luz dessa lanterna aqui, ó. Essa lanterna, ela tem 3 modos, tem esse modo lanterna, né? Ela tem um modo SOS, né, que ela fica piscando. E ela tem essa barrinha de LEDs na lateral. Eu vou usar ela para iluminar a outra lateral do cubo. Deixo ela mais ou menos aqui fora de quadro. Faço o foco e ele já faz a foto. Tá bom? Agora eu só vou trocar o objeto e manter esse mesmo setup que eu fiz. Eu vou colocar esse vasinho com as flores. Ele é um pouco mais alto que o cubo, então vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui eu já vou ter que colocar a folha um pouco mais para trás.
fazer a foto pra gente ver. Ó, o foco aqui já ficou um pouco mais no vaso do que nas flores. As flores estão fora de quadro, aí eu já não acho tão interessante. Então o que eu vou fazer? Afastar, ó, aproximar mais do fundo. Só que aí eu vou ter que colocar outra folha também. Então eu vou colocar uma folha aqui, cobrindo o fundo. Naquele primeiro setup que a gente montou lá no videozinho. Como a folha já ficou um tempinho assim, ela já tá meio que dobrando, então eu só vou mudar o lado dela. Vou colocar o vaso mais próximo do fundo. Tá. Aí aqui eu vou mudar só um pouquinho o ângulo, para que eu consiga mostrar mais a parte de cima. E mantenha a iluminação. A luz eu vou colocar mais iluminando lá a parte de trás. E fazer a foto. Pronto. E é isso aí, pessoal. Quem tiver por aí pode deixar os comentários. Só vou fazer algumas correções aqui de algumas coisas que eu acabei falando lá. E eu vi que não está exatamente correto. Uma das coisas foi o ângulo. Eu falei de um ângulo de 90 graus, eu falei que estava 45, mas quando for para montar o fundo e a base, forma esse ângulo aqui, tá? O de 90 graus. O de 45 é o da câmera mesmo, tá? Que foi esse que eu deixei do celular, né? Ele formando assim o ângulo de 45 graus aqui. Tá? Por quê? Porque aí eu vou pegar a parte, tanto a parte de cima quanto a parte da frente do objeto. Por exemplo, aqui no cubo mágico, mostrando só um dos lados, eu vou ter uma imagem em 2D. Quando eu mostro desse ângulo, eu tenho uma imagem em 3D. Entendeu? Eu acabo mostrando melhor as dimensões do objeto quando eu faço um ângulo diferenciado, assim. Por isso que para fotografia de produtos, é interessante fazer no ângulo plongé de mais ou menos 45 graus, tá? E o fundo é isso, montou o fundo e a base formando um ângulo de 90 graus. Então eu tenho uma base branca aqui e o fundo formando um ângulo de 90 graus. Aí a ideia do papel, que eu não sei se eu consegui deixar claro lá no vídeo, eu vou tentar explicar de novo. Que é essa aqui, ó. A gente vai fazer esse ângulo de 90 graus, só que a gente não vai dobrar o papel, tá vendo? Ele meio que forma uma rampinha aqui, ó. Essa rampa não vai fazer sombra. Ó, tá vendo? Eu consigo deixar tudo branco. Se eu tenho marcado aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma divisão. Aí aparece a junção das duas partes. Quando eu monto essa rampinha aqui, ó, ele já não mostra essa junção, então ele forma o que seria um fundo infinito, né? Aí, por exemplo, vou colocar aqui o cubo para fazer essa foto, ó, vou mostrar para vocês. Entenderam? Basicamente isso. Qualquer outro produto aqui, vamos colocar, digamos que eu estou vendendo esse mouse e eu vou tirar uma foto aqui, ó. Tá? Aí ele vai se destacar e não vou estar destacando nem fundo e nem a base e nem o fundo, tá bom? De uma forma bem simples. Eu usei o notebook porque, por exemplo, quando eu tentei fazer com a pasta, eu tive essa dificuldade de conseguir manter a parte de trás no ângulo, né, que eu queria. E o notebook ele já vem com essa tecnologia, né, para isso. Então, a maioria das pessoas hoje tem computador. Quem tem um computador geralmente é um notebook, né?
ou um computador de mesa, ou então você pode fazer de uma forma que você consiga juntar as duas partes. Nem que seja colocando uma fita, assim, segurando nos dois lados, para formar o ângulo, tá? Eu estive estudando, eu não sei se vocês já chegaram a ver, existe um fundo infinito para produtos que é tipo uma caixinha de demonstração, onde você coloca uma lâmpada em cima e ele ilumina tudo lá dentro, vira um fundo infinito. Eu estou estudando como fazer isso artesanalmente. Então, se vocês acharem que é interessante para vocês, eu posso estudar melhor, veja uma forma mais simples de fazer, faça uns testes e monto um vídeo para vocês, tá bom? Até como um complemento do curso, tá? Principalmente para quem tem interesse de fotografia de produtos, para e-commerce, você pode até vender essas fotografias. Por exemplo, você conhece uma loja de artigos, não é artigos, uma assistência técnica, onde vende celular, vende peças para celular. Vendem peças para celular. Eu só tô voltando aqui porque tinha travado o vídeo, pensei que estava travado para todo mundo. Artigo para celular, você vende artesanato, você encontra uma loja que vende artesanato. Aí você pode ter isso como uma forma de gerar renda para você mesmo. Com o próprio celular você pode fazer, você pede para a pessoa disponibilizar algum dos produtos, você leva para sua casa, né, tendo essa responsabilidade, faz as fotos e vende essas fotos para a pessoa. Ou faz um trabalho de divulgação na internet com essa pessoa. Existem várias formas hoje, principalmente na questão da internet, de você ganhar dinheiro. Então, uma dessas formas seria essa: você fazer essa fotografia de produtos e vender essas fotos, até para a própria pessoa, para um lojista, ou se você é lojista, você pode acabar melhorando assim a divulgação da sua loja, porque você está melhorando a identidade visual da sua loja, né? Principalmente na internet, que é onde tudo tem crescido, né? A internet hoje é essencial. A maioria das pessoas, se não todas, hoje dependem da internet para tudo, para fazer compras, até para ler um jornal, que hoje é mais incomum as pessoas lerem jornal, né? É mais comum ver as notícias na internet, para ver as notícias dos programas de televisão. É mais fácil ver a notícia pela internet do que assistir o programa em si. Hoje isso é até comum. Então, como a internet está muito em alta e fotografia sempre vai ser uma forma mais rápida de comunicação, é mais rápido do que um vídeo, porque às vezes o vídeo você tem que parar para assistir. E a foto não, a foto, enquanto você está passando um feed, por exemplo, do Facebook, você consegue ver uma foto, ver um anúncio. Se chamar a atenção, você para ler o que está escrito. Então a foto, ela ainda é uma das principais formas de comunicação, principalmente nessa questão de vendas. Quando você quer ter essa comunicação mais rápida do seu produto com o cliente, uma foto reduz esse caminho e reduz numa escala muito grande, tá? Então eu queria até mostrar para vocês aqui um pequeno grande problema que eu tive no meu celular, que vocês podem ver que ele está bem judiadinho, né? A minha câmera do Galaxy J8, ela tem uma proteção de vidro. E uma dessas milhares de quedas que ele já teve, eu acabei quebrando essa proteção de vidro. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí. Tá. E com isso a minha câmera fica sempre exposta, ela está muito exposta aqui. Então poeira, às vezes o suor de ficar no bolso, acaba entrando na câmera. Provavelmente ela já está bastante arranhada. Então eu não sei se vocês prestaram atenção nas fotos, algumas delas estão em baixíssima resolução, infelizmente. Isso por conta da minha câmera. Como ela tem a mesma qualidade do que a câmera frontal, essa foi uma das maiores qualidades desse celular da Samsung, eu consigo fazer muitas fotos com a câmera frontal. Só que, por exemplo, eu perco a visão literalmente, né?
porque como ela está virada para frente, eu acabo não conseguindo enxergar exatamente o assunto. Ou então eu fico meio de lado, assim, porque eu não perdi a qualidade das câmeras, né? Só que pelo menos da câmera frontal. Mas a câmera principal, infelizmente, eu perdi muita coisa. Tá. Então é isso. Eu peço que vocês tenham bastante cuidado com o equipamento de vocês, principalmente o celular. Porque o celular pode ser sim uma ferramenta de trabalho fotográfico. Eu tive uma conversa com o pai de um aluno, que ele até comentou isso. Se eu contrato alguém para fazer foto e a pessoa chega com o celular, eu peço meu dinheiro de volta. Mas é porque as pessoas subestimam a capacidade do fotógrafo. Porque a questão literalmente é essa. Você tem uma câmera profissional e tem um celular, mas você não é um profissional, independente da câmera e independentemente do celular, você não consegue fazer fotos boas. Tá? A criatividade, ela pode gerar fotos boas, sim. Só que o quanto você estuda, o quanto você desenvolve esse seu conhecimento, isso pode aprimorar até a sua criatividade. Que às vezes pode ser uma ideia brilhante, só que se ela estiver mal reproduzida, você perde, por exemplo, de ganhar um dinheiro com isso. É igual essa questão do fotografia de produtos para a internet. Se você consegue montar um sistema que funcione de iluminação com o celular que você tem, que provavelmente pode ser melhor do que o meu, porque as fotos que eu fiz, elas não são fotos descartáveis. Muito pelo contrário. Vai estar limitado pela questão atual do meu celular, dessa situação atual do meu celular. Porque se fosse o mesmo aparelho, em condições melhores, eu conseguiria fazer uma foto bem melhor. Tá? Então, a foto que eu não considero uma foto descartável está boa, só que o problema é que a resolução está muito baixa. Então, eu não venderia pela qualidade do meu trabalho. Porque eu sei o tipo de foto que eu faço, principalmente trabalhando com as câmeras, né, mais do que com o celular. Então, por isso eu não venderia essa foto. Então, eu montaria a estrutura para fazer a foto com flash e com a câmera, com as DSLR, tá? Só por isso. Porque nessa questão do celular, o único problema de você fazer foto com celular é num trabalho de um evento, por exemplo. Se você for contratado para fazer um evento de uma igreja, um aniversário, e você está lá fazendo foto com celular, a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que qualquer um poderia estar fazendo essa foto, e não você. Só que eu tenho isso em mente e eu defendo isso piamente, é que o que faz a boa foto é um bom profissional, não é só um bom equipamento. Até porque tem muita gente com equipamento que eu sei que é melhor do que o meu, fazendo fotos que eu sei que são piores do que as minhas. Que se eu colocar aqui para você comparar, eu só não posso fazer isso porque eu não vou expor nenhum coleguinha, né? Que se eu colocar as fotos para comparar, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa vai preferir as minhas fotos. Isso já aconteceu até em eventos. Eu fazer evento com alguém e na hora de levar as fotos para o cliente escolher as minhas fotos e não a da outra pessoa, tá? Por isso que hoje, assim, geralmente quando eu trabalho em parceria com algum fotógrafo, hoje eu trabalho com a Letícia, trabalho com a Evelyn Maia também, que é a Thalita, até um abraço para vocês. As fotos que a gente faz junto, eu entrego todas para o cliente, eu não peço para eles escolherem. Até para eu não ter essa distinção entre foto boa e ruim. Para mim, a foto dessas pessoas que trabalham comigo são ótimas e por isso que eu trabalho com elas, tá? Já aconteceu de eu trabalhar com pessoas que na hora de escolher as fotos, as pessoas só escolhiam as minhas. Então aí eu prefiro não trabalhar dessa forma, de escolher as fotos. Então eu acabo editando todas as fotos, escolho as fotos que eu considero ótimas e mando todas para o cliente. As que eu considero ruim eu nem mando para o cliente nem vê. Então já para não fazer essa distinção de trabalho, né? Porque eu sei que as pessoas que eu trabalho são profissionais e não entregam foto de qualquer jeito, tá?
Então é isso, o que vai fazer um bom fotógrafo, o que vai fazer, na verdade, uma boa foto é um bom fotógrafo, então é um fotógrafo profissional. Não importa o equipamento, se você estiver fazendo com celular ou se você estiver fazendo com uma DSLR ou uma mirrorless, qualquer outra câmera. O que vai fazer uma boa foto é um bom profissional, é o bom fotógrafo, não é o bom equipamento, tá? Porque o equipamento sozinho ele não clica, o equipamento sozinho ele não vai configurar nada, então quem vai configurar tudo é você. Então é o seu olhar que vai fazer com que a sua foto melhore. Teve uma foto, as duas fotos que eu fiz, tanto a do cubo quanto a do vasinho, ficaram... eu mostrei o ângulo todo para vocês. O que eu poderia ter feito? Editado essa foto, recortar só na área útil, né? Que seria mostrando a parte, recortar literalmente em volta do produto e colar em cima de um fundo todo branco. Ou eu fazer o enquadramento exato da área branca e fazer a foto só dessa área. Eu prefiro, nesses casos aqui, especificamente de produto, eu prefiro ter uma área maior para eu conseguir ter uma área de crop também maior, para eu poder fazer esse recorte, tá? Acontece principalmente com o celular. Se você fizer assim, dessa forma que eu estou falando, se você fizer numa área de corte maior, quando você cortar, a sua imagem final vai ter uma resolução menor, porque você está cortando. Já na DSLR não vai fazer tanta diferença, porque, por exemplo, a gente tem 5.000 por 3.000. Ao contrário, é 3.000 por 5.000. Né? Nesse modo paisagem, né? No retrato é 5.000 por 3.000. É 5.000 e pouquinho por 3.000 e pouquinho. 3.456. Aí, se eu vou cortar, eu ainda vou ter um quadro que seria próximo ao Full HD, por exemplo. Entendeu? Que é o 1080, 1080 por 1920. Tá? Então eu ainda vou ter uma imagem super grande, que numa tela, se eu fosse colocar numa TV, eu ainda ia ter uma boa resolução. E como a gente consome internet, mas no computador e hoje principalmente no celular, então isso literalmente não faz nenhuma diferença, tá bom? Então a ideia é essa: se você vai vender foto, vende em alta resolução, né? Se é para você está fazendo uma divulgação, tem gente que faz edição até no celular. Eu não gosto de fazer edição no celular, mas existem pessoas que fazem muito bem. O Ed Tavares, por exemplo, ele foi meu professor de fotografia no curso presencial. Eu fiz alguns cursos online também, mas o presencial, que foi um dos que eu mais me dediquei, foi depois que eu comprei a câmera. Acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 meses depois de eu ter comprado a câmera. Mas antes disso eu já estudava. Então depois que eu comprei a câmera e eu fiz o curso presencial, eu fiz no Instituto Mix com o Ed Tavares, isso mudou um pouco a minha visão na questão de estúdio, porque eu nunca tinha fotografado estúdio, né? Até então eu já tinha feito evento, já tinha feito ensaio fotográfico, mas dentro de estúdio eu não tinha feito ainda. E hoje a maioria das fotos que eu faço é em estúdio, ou eventos, né? Ou festa ou estúdio. São raras as vezes que ultimamente eu tenho feito ensaio fotográfico, tá? Então, até aproveitar essa deixa, se vocês estiverem interessados em fazer algum ensaio fotográfico, pode entrar em contato comigo que a gente agenda um horário e conversa sobre, tá? Então, e o Ed Tavares, no YouTube, ele faz algumas aulas de edição com o celular, no Adobe Lightroom, que é o mesmo programa que eu vou apresentar para vocês na aula de edição, só que não agora. Só que ele faz na versão mobile, que é para o celular. Então, para quem só trabalha com o celular ou para quem só tem o celular, porque hoje eu sei que muita gente dedica um valor absurdo, às vezes até no smartphone, e não tem computador em casa, e faz tudo pelo celular. Então, acho que é bem interessante para vocês. Eu não sei, eu tenho certeza, né? Eu ia falar que eu não sei se eu consigo trazer ele aqui, mas eu tenho certeza que eu não consigo, porque não falei com ele antes também. Amanhã vai vai ser a última aula. Infelizmente, né? Vai ser a última aula dessa série de vídeos referente à fotografia com vocês, essa oficina do Reisado. Mas se tiver uma outra oportunidade, provavelmente eu vou trazer ele aqui pra gente
parafrasear um pouquinho sobre edição no celular. Eu vou ver se eu encontro o canal dele aqui e eu compartilho com vocês. Aqueles que estiverem interessados, só me lembrar lá, porque acontece muita coisa comigo também. Então só me lembrar no grupo do WhatsApp, que aí eu compartilho lá o link do canal dele para vocês, tá? Ele sempre está postando alguma coisa e eu sou inscrito no canal dele, então... Só que o problema é que eu mudo sempre na conta do YouTube, porque eu uso a conta do Reisado, uso a minha conta pessoal e uso a minha conta profissional no YouTube. Então, como eu estou sempre mudando, às vezes não aparece a notificação de todas as contas para mim. Então eu tenho até que ver se tem vídeo novo dele lá. Se eu encontrar vídeo novo, eu compartilho com vocês no grupo do WhatsApp. E se vocês me lembrarem, isso me ajuda até um pouco mais, tá? O Adobe Lightroom eu já cheguei a usar ele no celular, num outro aparelho que eu tinha, mas já faz muito tempo que eu não uso. Então, eu não vou saber falar para vocês como ele está funcionando ultimamente, porque acho que vai fazer 2 anos já que eu não uso ele no celular. Então, nada melhor do que uma pessoa que usa frequentemente para falar sobre. Então, como tem os vídeos dele lá no canal do YouTube, também gratuito para quem quiser assistir. Então, só pedir para vocês me lembrarem que aí eu compartilho lá no grupo para vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é um controle bem simples, tá? Eu comprei um pau de selfie numa loja dessas que vende coisas da China. Eu não vou dizer o nome da loja porque eles não querem patrocinar a gente, apesar que eu também não fui atrás de patrocínio. Comprei um pau de selfie que ele vem com um controle. Provavelmente, se você já teve um pau de selfie, ele deve ter esse controle também. Vou deixar mais na tela. Isso. Que controle é esse? Esse é um controle Bluetooth. Você consegue conectar no celular, tá? Ele só tem 2 botões. Eles dizem aqui que é um botão para você usar a câmera do iOS e outro para o Android. No meu celular, os 2 botões funcionam do mesmo jeito. Então, por que eu indico isso para vocês? Se você vai fazer fotografia de produtos e a câmera tiver em uma velocidade baixa para você conseguir ganhar luz, quando você fizer a foto na mão, ele vai tremer. Então, o controle ele vai servir exatamente como um disparador para você não precisar clicar no celular e fazer acontecer essa vibração. Tá? Numa velocidade baixa isso pode atrapalhar. No meu celular não faz diferença porque a velocidade é automática, ele vai regular automático. Então se ele achar que eu tremi, ele vai ajeitar o foco e depois ele vai disparar a foto, porque eu não tenho o controle da velocidade no meu celular. Mas por exemplo, a minha irmã está com um Moto G8 Plus. O Moto G8 Plus ele te dá essa função de você controlar manualmente a velocidade. Só que se ele estiver muito baixo e você fizer essa foto, ele vai borrar a foto. Então com o disparador, você pode colocar ela no tripé, principalmente para quem vai fazer fotografia de produtos, tá? Porque se você for fotografar uma pessoa, não adianta estar em velocidade baixa, porque se a pessoa, qualquer movimento que ela fizer, vai deixar a foto borrada. Aí vai parecer sempre que está desfocado, tá? Então se é no produto, põe no tripé o celular ou põe ele de alguma forma, por exemplo, aqui eu tô com esse caderno aqui, que ele é de... Eu esqueci o nome desse formato aqui. Mas enfim, aqui entre essas sedas eu consigo colocar o celular em pé, ó, por exemplo, tá? Ou assim. Vocês não estão me vendo, não estão vendo, né? Aqui, ó. Porque eu não quero mexer na câmera. Ó, consigo deixar o celular em pé aqui no caderno, tá? Mas aí se eu for clicar, ó, para disparar a foto, mesmo eu só tocando devagar, ele balança. Então se ele tiver uma velocidade baixa, vai borrar a foto. Então aí o disparador vai servir para isso, porque ele vai estar conectado pelo Bluetooth. E aí você clica no botão e ele vai disparar a foto, tá? Para quem grava pro YouTube ou faz vídeos, também ele é bem útil por isso. Você pode colocar o celular no tripé e não precisa estar indo lá para ligar ou desligar. É só apertar o botão, ele começa a gravação, você aperta de novo, ele finaliza.
tá bom? Para vídeo é literalmente uma frescura, mas para foto ajuda e muito, tá bom? Para câmera, para DSLR existe o disparador também. Eu nunca usei disparador para câmera, então eu não posso falar para vocês o quanto custa nem como funciona, porque eu nunca usei. Mas basicamente como funciona é isso: você vai conectar no cabo. Se a câmera tiver a função Bluetooth ou NFC que faz essa conexão wireless, você consegue disparar fora também. Provavelmente esses disparadores para câmera, tudo que é para câmera, especificamente para câmera, é muito caro. Se eu comprar uma luz contínua para câmera, eu vou gastar no mínimo R$200. Essa aqui foi 20, só para vocês terem noção da diferença. Então aqui eu estou usando um plafond de LED adaptado. Ele está num tripé de instrumento, né? É até de um prato de bateria, é do Rafael. E a luminária foi uma que a gente comprou na internet, R$20 cada uma, que a gente tem várias aqui no estúdio. E um fio que a gente fez a adaptação. Um fio que, como ela usa um reator ele é bivolt o reator, então ele conecta, e o LED, né, que é bem econômico, ele conecta em qualquer rede, tanto 110 quanto 220. Então eu consigo fazer essa conexão direta em qualquer lugar com essa lâmpada. Então sempre que você compra um equipamento dedicado para fotografia, ele vai ser muito caro. Então é isso, provavelmente um controle próprio para câmera vai ser bem mais caro do que R$20 de um pau de selfie que já vem com esse controle Bluetooth, tá? Ele usa esse tipo de bateria, que é bem comum você ver nos computadores, né? Tá bom? Uma bateria de 3 volts. E é isso, bem simples. Isso pode te ajudar na questão da fotografia de produtos nesse quesito. Você tem que fazer, por exemplo, você não tem muita luz, então a forma de você ganhar luz é reduzindo a velocidade. Só que reduzindo a velocidade, no momento do clique, pode borrar. Então deixa o celular num tripé ou congela ele de alguma forma e faz o clique de forma externa, tá? A outra forma que você tem, só que você acaba perdendo tempo, principalmente de produção, é usando o temporizador. Por exemplo, se você usar o de 2 segundos, para o celular eu acredito que já baste. Na câmera eu acho pouco tempo. Tanto que na aula passada eu fiz a aula de autorretrato. Com autorretrato, se eu tivesse um disparador externo, que eu ligasse na câmera ou via cabo ou via wireless de alguma forma, o Bluetooth, NFC, independente de qual modo, eu conseguiria ter resultado mais rápido. Só que eu coloquei o temporizador lá de 10 segundos e fazia a pose e esperava a foto. E com isso, desse tempo da gente esperar a foto acontecer, que a gente já configurou, a gente só está esperando o clique, a gente está aumentando o tempo de produtividade. Então a gente está perdendo produtividade, porque a gente está perdendo tempo, né? O tempo que a gente está gastando esperando o temporizador finalizar o clique, a gente demora para ter o resultado. Então com isso, um tempo que era para eu ter 10 fotos, eu só vou ter uma. Entendeu? Então é isso. Para o celular, adianta porque você ganha em produtividade. Por exemplo, se você começa a trabalhar com o celular, fazendo essa fotografia de produtos, e você tem vários produtos para fazer, aqui, que é o tempo que você não vai clicar e esperar os 2 segundos para tirar a foto, você vai fazer a foto na hora. Clicou, fez a foto. Clicou, fez a foto. Clicou, fez a foto. É bem simples e bem mais rápido, tá bom? Então é isso. Para fotografia de produtos com o celular, eu recomendo um disparadorzinho Bluetooth, que pode ser vender com esses paus de selfie, tá? Um pau de selfie barato desse, de R$20, eu acho que não é demais para o orçamento de ninguém e ainda vai agregar no seu conhecimento, tá? E até melhorar na sua produtividade se você só tem o celular para trabalhar. Nada impede você de trabalhar profissionalmente com o celular. O que impede é o preconceito das pessoas. Se, por exemplo, você pretende fazer um evento, o pessoal vai ter preconceito se você for fazer com o celular, independente de você ser um ótimo profissional ou um péssimo profissional. Então, em teoria, se você for fazer um trabalho interno, você depende dessas fotos, você fazer isso na sua casa, aí eu acho que você pode fazer.
100%. Da minha irmã, principalmente, aquele celular incrível, que é o Moto G Power, o G8 Power. Eu não gosto muito de falar de marca, né? Mas é um celular que compensa, que vale a pena, sim. Principalmente para você que tem interesse de trabalhar com fotografia, até conhecer melhor. Porque nas próprias configurações da câmera, no modo Pro dele, você consegue fazer toda a configuração manual. Você não precisa de nenhum terceiro aplicativo, igual esse que a gente usou. Esse aplicativo é muito bom, porque é gratuito, né? Só que era a versão Lite. Então você perde alguns recursos. Por exemplo, se você quiser fazer um formato de imagem um pouco maior, ele já não te deixa fazer. Ele obriga você a comprar a versão Pro. Então, nesse celular dela, provavelmente, não. Nesse celular dela, principalmente, você consegue fazer tudo isso de forma gratuita no próprio aplicativo nativo da câmera, tá? Dessa aqui, ele é bem limitado mesmo. No modo Pro, eu não consigo fazer alteração de exposição, nenhuma alteração de exposição. O único controle que eu tenho é de ISO e de balanço de branco, só. No modo Pro do Galaxy J8, infelizmente, né? Mas como eu não comprei ele para esse tipo de produtividade, eu comprei ele mais para eu ter centralizado as informações que eu preciso no meu celular. Eu não comprei ele para produzir fotos. Eu queria um que tivesse uma câmera de selfie boa, e por isso eu comprei, porque ele tem 16 megapixels na câmera de selfie. Mas não era a ideia de produzir fotos com ele. A minha produtividade é sempre com as DSLR. Porque o meu trabalho é voltado mais para esse público, não para o público do digital, não para o público do e-commerce. Então, se o meu interesse fosse trabalhar em e-commerce, eu teria um celular melhor por conta disso, porque eu conseguiria fazer produtividade com o celular, eu teria uma produtividade maior com o celular. Até porque o celular é um aparelho que você tem no seu bolso, você não precisa você recarrega ele uma vez por dia, né? E dependendo do celular, né? O Moto G8, por exemplo, ele tem uma versão que é Power. Ele tem mais bateria. Falando em Power, eu lembrei de uma coisa que eu falei lá no vídeo, que eu falei errado. Eu falei que a temperatura de cor da luz de LED, eu falei que eram 3.600 megapixels, não é? Ela é 5.600 megapixels, 5.600 Kelvin, que é a temperatura de cor, tá? Sempre que você for trabalhar com cor, com iluminação, tente trabalhar em 5.600 Kelvin, principalmente para fazer isso, para esse tipo de fotografia. Se você for fazer uma fotografia criativa, aí sim, você pode mudar o balanço de branco, evita usar o balanço de branco automático, tá? Porque o balanço de branco automático, ele sempre vai mudar as cores, que ele vai tentar compensar para o que ele acha que é o branco. O sensor achou que esse amarelo aqui é branco, ele vai tentar compensar para isso aqui. Entenderam? Então é isso. Evitem usar o balanço de branco automático, tá? Na câmera do celular, se você for fazer uma foto simples, pode deixar tudo no automático, que é até mais prático, né? Mais rápido. Mas se for uma ideia que você quer fazer um trabalho profissional, ou até divulgar a sua marca, divulgar a sua loja, alguma coisa, trabalha no manual. Coloca no modo Pro do celular, ou baixa o aplicativo, câmera FV5, e tenta fazer as configurações por lá, tá? E balanço de branco, 5.600 kelvins, eu falei 3.600, mas é 5.600 kelvins, tá? Quanto maior esse número, mais azulado. Quanto menor esse número, mais amarelado, tá? Subiu para os 6.500, vai ficar azul a foto, que é uma temperatura mais fria. Abaixou lá para os 3.000, dos 3.000 vai estar muito quente, vai ficar mais amarelada a foto. Então 5.600 é o mais próximo do branco, então é o que vai deixar as cores mais realistas possíveis. Eu até falei sobre isso no vídeo, não sei se ficou estranho a forma que eu falei.
de realista, mas é isso, a cor mais próximo do real. É literalmente isso que eu quis dizer. Então, sempre que tiver uma luz branca, que seja branca de verdade, as cores você vai ter o mais próximo do real possível. Se essa luz estiver mais amarelada, então as cores vão mudar. Então, literalmente pensando na música da Xuxa lá, o azul com amarelo dá verde. Então, se a luz está amarelada, o tom de azul vai ficar meio esverdeado. O amarelo com vermelho dá laranja. Já vai ficar mais alaranjado o vermelho. Então, literalmente é isso. Se está amarelo e o amarelo refletindo no branco, o branco vai ficar amarelo. Tá? Então, é isso. Então, a temperatura, o balanço de branco, o white balance, às vezes ele vai aparecer como WB para você. Mas é o balanço de branco, que é o white balance. O white balance, você tenta deixar sempre para o branco para você não perder as cores. A menos que seja a sua intenção montar uma cena mais fria ou mais quente. Por exemplo, eu fiz uma foto, tá até no meu Instagram, do Jefferson, ele foi meu modelo, e ele fez uma cena durante o ensaio que ele estava sentado numa pedra, tinha um mar na frente e ele de costas para mim. Do jeito que ele ficou na foto, eu achei que ficou um pouco mais intimista a foto, mais fragilizada assim. E como ele se fechou na foto, eu achei que se eu colocasse um balanço de branco que fosse mais pro azul, deixaria essa foto mais fria, que é o que reduz a quantidade de sentimento expressado. Entenderam? Mais ou menos isso. Então a estética da foto, as cores da foto tem que ter bastante a ver com a sua intenção, com o que você quer dizer, tá bom? E nesse caso aqui dos produtos, não adianta fazer criatividade, a menos que você queira vender, por exemplo, um café da manhã. E aí você pode montar uma cena de um café da manhã. Por exemplo, se você está vendendo como por exemplo o comercial da Quali. Eles estão vendendo lá a margarina, aí o comercial deles, eles montam uma mesa de café da manhã, mas o que estão vendendo é só a margarina. Aí monta aquela mesa de café da manhã com a família reunida. Então a ideia é essa. Se é modo criativo, é para você inserir o objeto na cena. Então aí você pode usar, muda o balanço de branco, muda tudo. Isso se você montar uma cena. Mas quando é só o produto, põe tudo branco. Tá? Uma outra forma de você conseguir destacar é no preto. Por exemplo, aqui o controle do ar-condicionado. Vou colocar ele aqui no fundo preto. Ele se destaca. Porque com essa luz aqui tá ficando super exposto, né? Mas ele se destaca aqui nesse fundo. Então, uma das coisas que pode ser pensada também, a questão do contraste. Então, se eu vou falar desse produto aqui, ó, eu não vou colocar ele literalmente no branco, porque boa parte dele não vai aparecer, a menos que esteja bem fotometrado, que o fundo esteja bastante distante, que eu coloque uma luz de recorte para que ele não... A lanterna tá ali. Para que ele se destaque literalmente do fundo, entenderam? Então basicamente é isso. Então, só para fixar a mensagem, a fotografia de produtos, sempre que você utilizar o celular, vai ser com luz contínua. Então você faz essa iluminação, vai precisar de uma iluminação, sim. Ou, por exemplo, se for fazer de roupa, você pode colocar alguém vestindo essa roupa e fazer como se fosse um ensaio externo, para fazer isso fora. Porque é para aproveitar a luz do sol como luz principal, tá bom? Mas isso também já é motivo para uma outra aula. Provavelmente na aula que vem eu posso explicar isso melhor, porque eu já vou estar trabalhando com a câmera. Aí eu posso ter um tempinho melhor para a gente conversar sobre isso, sobre essa fotografia de produtos com a DSLR. Aí eu falo sobre a luz natural e pego até alguns exemplos para vocês de ensaios fotográficos para vender roupa, que tem bastante, tá? Nem sempre o ensaio fotográfico é para divulgar modelo, a maioria deles pode ser para vender um produto. Por exemplo, para vender roupa acontece bastante, hoje principalmente, a gente sempre encontra loja masculina principalmente, faz bastante disso.
para roupa social, mostra um rapaz usando a roupa num cenário que tem a ver com a roupa que ele está usando. Tá bom? Então, a aula de hoje foi isso, fotografia com o smartphone e já linkando o smartphone com a fotografia de produtos. Que só para fixar a mensagem, é sim uma forma de você conseguir ganhar dinheiro, se você conseguir fazer uma boa gestão profissional também do seu trabalho, tá bom? Porque se você tem veículo ou conhece alguém que tem um veículo, que já teve que fazer uma vistoria no veículo, por exemplo, hoje todas as vistorias, eu posso falar isso sem errar, todas as vistorias veiculares fazem fotos dos veículos com os celulares. E você paga esse laudo, que é feito com fotos com fotografias de celular. Então, se vocês pensarem nisso, existem laudos que vão de 70 a 270 reais, dependendo de onde você for fazer. Literalmente você está comprando um laudo fotográfico feito com fotografias de celular. Então o celular ele pode ser sim uma ferramenta de trabalho para fotografia, se você souber trabalhar, tá? Então o que vai fazer boas fotos não vai ser um bom equipamento, mas sim um bom profissional, tá bom? Então desde já agradeço a todos, um forte abraço, aguardo vocês aqui amanhã, mesmo horário, às 18 horas, tá? Para a última aula do nosso curso de fotografia digital, tá bom? Então um forte abraço a todos e até a próxima aula.